Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos que estão aí nas redes sociais. Que a graça do Senhor, nosso Deus, esteja sobre nós. As boas mãos do Senhor, que elas continuem estendidas sobre nós, sobre as nossas famílias, nos abençoando, nos guardando e nos dando direção. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos nessa noite, em nome do Senhor, para juntos estarmos adorando aquele que é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda glória e toda honra. E eu quero convidá-los neste momento a nós fazermos uma leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 127. Salmo 127. Os irmãos que forem chegando, pode, por favor, tomando seus assentos para não aglomerar aí na entrada. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam sempre bem-vindos em nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Salmo 127. Assim diz a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava, quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Aleluia. Queridos, aqui a palavra de Deus está dizendo, eu quero me ater no versículo 1, na parte A, que nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E quando aqui a palavra de Deus está falando da casa, está falando da família. Então, se o Senhor não estiver presente na nossa família, em vão nós vamos trabalhar para tentar edificar e realmente ter uma família solidificada e harmoniosa. A proposta de Deus para todos nós é que a família seja uma família feliz. Amém? Que os componentes de uma família, os cônjuges, os filhos, sejam pessoas felizes, que têm entendimento entre si, que lutam pelo outro, querendo o bem-estar de cada um, né? E para isso acontecer, é necessário que termos a presença de Deus na nossa casa, a dependência total do Espírito Santo. O que ocorre em muitos casos, né, isso eu não me eximo, que às vezes acontece, é você querer resolver as coisas da sua maneira. Não é isso, querer que as coisas mudem da sua maneira. Ninguém consegue mudar ninguém, somente Deus pode transformar a vida de uma pessoa. Somente Deus pode edificar a casa, não é verdade? Então, porque Deus vai conceder o quê? Ele vai entrar com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor. Ele vai então dar sabedoria aos cônjuges, como lidar um com o outro diante dos problemas, das dificuldades, lidar com os filhos, enfim. E não é por força nem pelo poder, é pelo Espírito Santo de Deus. Então a casa, o nosso lar, precisa ser edificado pelo Senhor. É Ele quem precisa governar, é Ele quem precisa ser o Senhor, Ele precisa ser o centro da nossa família, para que possamos ser bem-sucedidos. Então eu espero em Cristo que a cada dia, irmãos, e a cada dia é um aprendizado, nós vamos aprendendo a cada dia. Ninguém é mestrado em nada sobre questões de família. A cada dia nós aprendemos mais com o Senhor. A cada dia, em cada situação, Ele nos dá o escape, nos dá a direção, a sabedoria, para sabermos lidar com os problemas, com as dificuldades. Então nós precisamos colocar o Senhor Jesus, o centro do nosso relacionamento familiar. Amém? A família precisa ter Jesus como o cabeça da nossa casa, como mestre da nossa casa. Que Deus esteja nos abençoando, amém? E que cada cônjuge que está nos ouvindo, você que aqui está presente, aqueles que estão para casar, ou que irão casar um dia, entenda que Deus precisa ser o centro da sua família, amém? Ele precisa ter o primeiro lugar dentro da tua casa. Não é o ego, não é a sua vaidade, não é o seu orgulho, não é o seu desejo, mas é a vontade do Senhor, que precisa estar estabelecida
na sua família, para que você possa ser bem-sucedido. Amém? Oremos. Querido Deus, graças te damos nesta noite, pelo privilégio de estarmos aqui. Te adoramos, ó Deus, porque as nossas famílias, elas são edificadas e solidificadas no Senhor. E queremos, ó Pai, te glorificar e te exaltar, porque o Senhor mesmo, quem organizou a família. A primeira instituição criada pelo Senhor foi a família. Então a família é um projeto de Deus. E precisamos, ó Senhor, estar totalmente dependente da Tua graça, do Teu favor, para que possamos ser bem-sucedidos nos nossos relacionamentos familiares. Muito obrigado, a Deus. Toma a direção deste culto. Que tudo que há de ser feito aqui seja para a glória, para a honra e louvor do Teu nome, pois oramos no nome de Jesus, aquele que reina e vive para todos sempre. E juntos dizemos amém. Glórias a Deus, aplausos ao Senhor. Fiquem de pé e vamos adorá-lo com todas as nossas forças neste momento. Aleluia. Se tem uma coisa que nós temos aprendido e temos vivido, é que nós vencemos todas as batalhas, todas as lutas, todas as dificuldades, adorando ao Senhor. Continuamos adorando ao Senhor, com o nosso viver, com os nossos lábios, com as nossas atitudes. Nós permanecemos adorando ao Senhor, porque para isso o Senhor nos chamou, para isso o Senhor nos criou. O Senhor é excelso, o Senhor é supremo, Deus, o único digno da nossa adoração, o único digno do dobrar dos nossos joelhos, o único digno do levantar das nossas mãos, da nossa dança, da nossa oração, do nosso clamor. Tu és digno, Senhor, Tu és digno, Senhor, Tu és digno, Senhor, e para isso nós nascemos, para Te adorar, para Te exorar, para Te adorar, para Te exaltar, para Te render honra, para Te render glória, para Te render todo louvor, que somente ao Teu nome é devido. Nós nascemos para Te adorar, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Recebe a nossa adoração nessa noite mais uma vez. Nossos corações estão cativos a Ti, ao Teu trono de glória. E nada mais importa. Nada mais importa neste lugar. Não há lugar para mais nada neste lugar que não seja a adoração. Porque Tu és digno. Tu estás aqui, Senhor. Aleluia. Meu coração é Teu. Meu coração é Teu para sempre e sempre. Meu coração é Teu, meu coração é Teu, para sempre e sempre. Meu coração é Teu, meu coração é Teu, para sempre e sempre.
pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo, pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. E não dá vontade de parar de cantar essa canção, Senhor. Pra te adorar, eu vivo, pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Só pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, eu vivo, pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Interessante, irmãos, que eu havia preparado um sermão e lancei até no site, né? O tema: o Senhor repete os seus planos. Mas Deus falou muito ao meu coração para mudar. E eu mudei hoje, porque a gente tem que ser sensível à voz do Espírito. Eu vi uma reportagem há uns dias atrás, na Record, que foi notificado que o número de casais que estavam procurando advogados para se divorciar nessa pandemia aumentou assustadoramente. Então, casais se divorciando porque não tinham relacionamentos. A verdade é essa. Porque o relacionamento, ele se constrói. Você não encontra um relacionamento pronto. Não tem uma forma. Está tudo prontinho para você. Então, eu creio que, devido o esposo sair de manhã e chegar à noite em casa, e a esposa, às vezes também, em muitos casos, os casais não tinham relacionamentos. Apenas conviviam. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas quando teve a necessidade de estarem juntos 24 horas, descobriram que eles não conseguiam se relacionar, naturalmente. Então, o aumento de divórcio, pedido de divórcio aos advogados, foi assustador. Então, eu quero dizer que a família é uma instituição divina. Foi Deus quem instituiu a família. E eu vejo que existe muito sofrimento nas pessoas neste mundo, por falta de um relacionamento sólido, um relacionamento familiar sólido, alicerçado em Deus. Claro que todos os casais, sem exceção, enfrentam suas dificuldades. Há momentos difíceis, não é? E precisa que haja compreensão, que haja perdão, que haja tolerância, mas que acima de tudo haja respeito e amor. Então é preciso resolver e cada um olhar para si e procurar mudar naquilo que é preciso mudar. Não é isso? Porque o que Deus ajuntou, a não ser que não foi Deus que tenha feito. Não é isso? Porque o que Deus ajuntou não separa o homem, mas o que Deus ajuntou. Porque também existe muitos casamentos aí que Deus não tem nada a ver. Deus não está nesse negócio. Porque simplesmente as pessoas acharam bonitinho, não oraram, não pediram direção de Deus e vamos casar. Ou por uma necessidade, alguns casos, antigamente acontecia muito isso. Eu creio que hoje também ainda deve acontecer, mas não com tanta ênfase, de as moças casarem desesperadamente, porque para tentar se ver livre da opressão do pai, né? O pai ali prendendo, não, então quero casar para ser livre. Outras, né, casando, alguns casos, por interesse, né? Eu vou ter uma vida boa, porque o cara tem grana, então,
Mas se não tiver amor, meu querido, a coisa não vai funcionar. Vai funcionar por pouco tempo. Outros casam, enfim, por vários motivos, porque de repente é abusado dentro de casa pelo próprio pai ou um padrasto, né? Então quer se ver livre daquilo e casam desesperadamente. É um casamento que Deus não tem nada a ver. Eles não pediram direção de Deus. Foi apenas para resolver um problema imediato. Mas depois, lá no final, causa danos maiores ainda. Então eu vejo que a família é o alicerce de qualquer ser humano. Não é isso? Você pode ter todas as dificuldades ali fora. Pode estar com falta de dinheiro. O mundo aí fora está desabando em cima de você. Mas se você tem uma família alicerçada, uma família que um esteja apoiando o outro, que respeite, que tenha um ambiente harmonioso dentro de casa, você encontra forças para enfrentar tudo, meu querido. E você vai vencer. Então a família, você tem que valorizar a sua família. Você precisa ver os valores do seu cônjuge, os valores do teu filho, que às vezes é muito fácil você olhar só os defeitos. E existem outros casos também, que muitos casais não dão certo. A ingerência de terceiros. Né? Tem mãe ou tem pai que gosta de se meter na vida do filho. Aí eu pergunto, quem vai casar? É você ou teu filho ou a tua filha? Não é verdade? Em tudo se mete. Então você tem que deixar o teu filho e a tua filha caminhar. Orienta, sim, mas tu tem que parar de ficar pegando o pé, que tu atrapalha a vida do teu filho. Você já tem a tua vida. Você já foi casado, já é casado, amém? Já está no final de carreira, amém? Deixa o teu filho e a tua filha serem felizes, né? Então para com ingerência. Eu sempre digo uma coisa, irmão: quem casa quer casa. Meu irmão, e nós não podemos permitir ingerências humanas de terceiros em nosso relacionamento. Isso tem que ser cortado. O problema de muitos, tem um probleminha com o esposo, vai lá na mamãe. Pô, mamãe, ó, aí dá liberdade à mãe de se meter na sua vida. Ou vice-versa, não é isso? Então, casal é para resolver o teu problema. Você se tornou uma nova família na sociedade, amém? Para vocês construírem a tua vida, vocês definirem o que é o melhor para vocês, o que é melhor para a família de vocês que vão definir. Não é pai, não é mãe, não é avô, nem avó. Então nós temos que entender que a família é uma instituição de Deus. E eu digo, quem casa quer casa. Esse negócio do camarada casar, não é que não dá certo em morar na casa de sogro e de sogra, ou perto. Não dá certo, meu irmão. Você casou, vai morar no quintal da sogra, vai morar dentro da casa da sogra, ou esse negócio não funciona. É muito difícil dar certo. Porque sempre vai haver a ingerência de terceiro no seu relacionamento. Então nós temos que aprender que você casou, você tem que pedir direção de Deus, amém? Para resolver as suas questões. E eu quero convidar você, ainda não é a mensagem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Glórias a Deus. Gênesis 21, do versículo 8 ao 21. Encontraram? Amém? O menino cresceu e foi desmamado. E Abraão deu um grande banquete no dia em que Isaque desmamou. E Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, estava zombando de Isaque. Pelo que disse a Abraão: manda embora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho Isaque. Isso pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não considere isso muito desagradável aos teus olhos por causa do menino e por causa da tua serva. Atende à voz de Sara em tudo o que te diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Mas também farei uma nação do filho dessa serva, porque ela também é da tua descendência. Então Abraão levantou-se de manhã cedo e, tomando pão e um cantil cheio d'água, deu a Agar
pondo-os sobre o ombro dela. Entregou-lhe também o menino e mandou-a embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia: não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te, pega o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço. Então foi encher o cantil de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e se tornou flecheiro, morando no deserto. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe providenciou-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém? Glória a Deus. Eu quero, meu irmão, considerar com você nesta noite, você também que está nas redes sociais, a família segundo a vontade de Deus. Nós bem sabemos que Abraão e Sara, eles receberam uma promessa de Deus, que teria um filho que seria herdeiro, e Abraão seria pai de uma grande nação. Isso está lá em Gênesis 15. Então Deus tinha uma promessa, fez uma promessa a Abraão. Eu pergunto, você tem uma promessa de Deus para a sua vida? Tem ou não tem? Você tem uma promessa de Deus para o seu casamento? Tem ou não tem? Amém, glória a Deus. Então veja bem, no capítulo 16 de Gênesis, Sara, ela leva Abraão a ter um relacionamento com Agar, sua serva, porque ela não soube esperar a promessa de Deus. Abraão, por sua vez, também, me desculpe eu falar o termo aqui, foi um desmiolado, porque Deus prometeu que ele seria, o que procedesse dele, está lá no versículo 15, quando ele falou para Deus, no capítulo 15, falou: Senhor, mas eu já sou de uma idade avançada, minha mulher, eu só tenho lá, eu não tenho filhos. E Deus falou para ele: aquele que proceder de você, este será o teu herdeiro. Então existia uma promessa de Deus para Abraão, amém? Que ele seria o que procedesse dele, não seria um filho de outra pessoa, né? Que procedesse da sua família, o que procedesse dele e de Sara. Porém, Abraão, ele ouviu a voz de homens, ouviu a voz da sua mulher, né, que induziu ele a deitar com a sua serva Agar, para que ela pudesse dar um filho a ele. E isso aconteceu. Eles não souberam esperar a promessa de Deus. Então, querido, nós precisamos aprender a esperar a promessa de Deus para a nossa vida. Precisamos aprender a esperar a promessa de Deus para o nosso casamento. Amém? E precisamos ver o que está de errado em nós para ajustarmos, amém? Para realmente termos um relacionamento saudável, onde Jesus é o centro do nosso casamento. Não a opinião de outros, não a opinião de terceiros, mas a vontade do Senhor. Aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra deve ser regra, amém? Para nós conduzirmos os nossos relacionamentos. E eu creio que o problema é que muitos ficam ouvindo papinho de terceiro, conversa fiada, me perdoe a expressão, de outras pessoas. Não deixe ter ingerência humana no teu relacionamento. Amém? Você quer procura uma ajuda espiritual de quem pode lhe ajudar. Procura o seu pastor, amém? A sua pastora, procura o seu líder de célula, procura o seu discipulador, amém? Mas procure alguém. E outra coisa, e nenhum de nós tem o poder para determinar a sua decisão. Nós vamos apenas orientar. Você quem vai avaliar na direção do Espírito Santo de Deus qual é a melhor decisão que precisa tomar. Avaliar tudo. A Bíblia fala que devemos examinar todas as coisas e reter o que é bom.
se o que nós falamos, o que nós aconselhamos, se procede da palavra, se é de Deus, glórias a Deus. Mas não for, deixa de lado. Então veja bem, Agar era uma serva. E ela então teve lá um relacionamento com Abraão, porque ela era escrava, ela era obrigada a obedecer, ela não podia negar. E veio quem? Ismael, né? Ismael. Então, aí começou a coisa. Lá no versículo, no capítulo 17, no 18 mesmo, perdão, você vê que Deus reafirma a promessa a Abraão. E Sara, ela ri, ela zomba, ela não acredita, ela não leva a sério, ela não crê que ela pode ser mãe, ela é duvidor do poder de Deus. Se você tem promessas no seu casamento, amém? De Deus, não duvide das promessas do Senhor sobre a tua vida. Não duvide da misericórdia, não duvide do amor, não duvide da direção, não duvide do poder de Deus sobre o teu casamento. Então veja bem, quando Agar, e ali quando Abraão dá um banquete, quando o seu filho Isaque é desmamado, numa festa, imagina, numa festa, eu creio que era coisa de criança, porque sabe como é que é um adolescente? Ismael tinha 13 anos de idade, né? Aí você sabe como é que é, não é verdade? O que é um adolescente? Uma implicância mesmo, ele nem sabia o que estava fazendo, na verdade é essa. E Sara então vê que Ismael estava zombando de Isaac. E ela fala para Abraão, olha, manda essa serva embora juntamente com teu filho. Numa festa. Abraão achou aquilo ruim, como diz a Escritura, por causa do seu filho. Mas Deus fala, olha, obedeça o que a tua mulher está mandando. Aí, quero te chamar a atenção. Entra o quê? A misericórdia de Deus. O amor dele. Veja bem. Agora Agar teria que sair para o deserto de Berseba, juntamente com seu filho Ismael, apenas com um cantil de água e um pouquinho de pão. Mas Deus fala para Abraão, olha, fala o que ela está mandando. Entra a misericórdia de Deus, porque Deus fala, olha, eu cuidarei dele. Eu vou cuidar. Ismael também será pai de uma grande nação. Amém? Amém? Entra a misericórdia de Deus. Deus então perdoou o erro de Abraão, a falta de fé dele, a precipitação dele, amém? De desobedecer um comando de Deus, de ouvir a voz de Sara, e fala, olha, essa criança, em outras palavras, não tem culpa de ter nascido. Ela precisa ser cuidada, e eu vou cuidar dela, como diz o Senhor. Então, quando Agar se viu no deserto, e tendo acabado o pão e a água, ela pensou que sua família tinha sido destruída. Então, pronto, acabou, chegou o fim. Porque quando ela concebeu a Ismael, era bem ou mal, de uma maneira não correta, mas ela estava com a família. Ela tinha o pai do filho dela, ela estava junto com o pai, amém? Estava na casa, e agora? Ela está no deserto. Como que ela ia se alimentar? Como ela ia sobreviver no deserto? E ela pensou, bem, acabou, minha família foi destruída. Eu vou sentar distante para não ver o meu filho morrer. E ela não sabia também o que seria dela. Estava desesperada, ela estava faminta, perdida no deserto e com os olhos inchados de angústia, talvez de tanto chorar. Quantas vezes você chorou pelo teu casamento? Quantas vezes você teve tristezas no teu relacionamento? Mas você está firme, porque Deus tem cuidado de você. Procure cada dia andar na presença de Deus, obedecer ao Senhor. Procure a cada dia pedir direção do Espírito Santo de Deus para o seu relacionamento. Não vai pelas suas precipitações, não vai pelo impulso da sua mente, dos seus desejos, do teu coração, porque enganoso é o coração do homem. E quando a Bíblia fala de coração, está falando da tua mente. Não é o órgão que bombeia o teu sangue para o teu corpo, é a tua mente. Enganoso é o coração do homem. Então, nós precisamos tomar decisões vindas de Deus, não precipitações. Por que acontece com isso? Às vezes, no momento da emoção, tu fala coisas que não deveria falar. Erramos, mas é preciso o quê? Chegar para o outro, me perdoe. Eu errei.
temos que ter humildade, um tem que pedir perdão para o outro, que ninguém é perfeito aqui. Há alguém perfeito aqui? Há alguém? Não existe nenhum casal perfeito. Não existe, nós não podemos ser hipócritas, irmãos. Porque antigamente, as pessoas olhavam assim, o pastor, o apóstolo, achavam que eles eram semideuses. Isso aí não tem problema nenhum, esses caras aí. Meu irmão, nós temos problemas também. O mesmo problema que às vezes que você tem, eu tenho. Nós temos. Agora nós temos que ter o quê? Maturidade para resolver os nossos problemas, o nosso relacionamento. Tem que haver respeito, tem que haver humildade, tem que pedir direção de Deus, pedir perdão. Me perdoe, eu errei com você, eu te amo, eu quero estar contigo, eu vou com você até o final. Amém? Conte comigo. E mostrar, meu querido irmão, com as suas atitudes, que você ama a tua mulher. E você, esposa, mostre com as suas atitudes que você ama o teu esposo. Seja carinhosa com ele. Seja respeitosa. Amém? Seja atenta. Amém? Porque você às vezes trata o cara com toda a truculência e quer que o marido seja amável. É complicado. A Bíblia fala que a palavra áspera suscita ira. A branda acalma o furor. Amém? Gentileza gera gentileza. Amor gera amor, respeito gera respeito, amém? Então você precisa aprender a conviver com respeito, amém? Com amor, com dignidade, com teu cônjuge. Não é só fazer comida para ele, não. Me perdoe, não é só fazer comida para ele e deitar com ele, não é só isso, não. Tem que haver relacionamento no dia a dia, de respeito, de carinho, de cumplicidade. Aí um trata o outro de qualquer jeito e quer que o relacionamento seja bom. Aí fala, Deus, não é Deus está no negócio sim, é você que precisa pedir direção de Deus e não agir pelas suas emoções. E agir de acordo com a vontade do Senhor. Então veja bem, então ela estava desesperada, faminta, com os olhos inchados, desesperadas, mas Deus em sua infinita misericórdia, Ele quis restaurar o lar de Agar. Então veja bem, vamos aprender com Agar como Deus restaura a nossa família em tempos difíceis. Eu estou falando para vocês aqui, mas você que está nos ouvindo, de repente tu não é membro da igreja, Deus está falando contigo também. Vivemos momentos difíceis, como eu falei no início, que o aumento de pessoas que estão indo a advogados, de casais pedindo divórcio, aumentou assustadoramente. Por quê? Isso não é a solução. Temos que aprender a respeitar, porque vai para um outro relacionamento, vai ter que aprender a relacionar de novo. Então veja bem, primeiro, não siga a visão do homem. Quer ser feliz no seu casamento? Não siga a visão do homem. Versículo 11 aqui, vamos lá, diz assim: isto pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Então veja bem, aos olhos de Sara, tudo estava bem. Ela ia ficar livre da mulher, da sua concorrente, ia ficar livre do filho dela. Então também eu creio que não existia muito amor no coração de Sara, não é isso? Então, no meio de uma festa, ela pede que Abraão dispense Agar. Então aos olhos dela estava tudo certo. Aos olhos de Agar, o seu futuro estava no fim. Pronto, para onde eu vou agora? O que eu farei agora? E não teria mais condições de sobrevivência. Mesmo assim aceitou a situação e não queria prejudicar ninguém, como Sara havia feito. Aos olhos de Abraão, tudo estava errado e cometeria uma grande injustiça. E ele estava certo, não é? Ele estava certo. Para restaurar a nossa família, não podemos nos entregar à desventura das opiniões alheias. Se você quer viver bem, não entre na desventura de opiniões alheias, de pessoas que dão pitaco no seu relacionamento. Não permita isso. Não permita isso. Porque tem irmã, às vezes, que tem problema com o seu marido, fala só para a torcida do Flamengo. Fala para todo mundo.
Expõe o teu marido. Faz ele ficar com vergonha. E você entenda, minha irmã, que os maridos das outras também, de quem você está falando, têm os mesmos problemas que o seu, talvez até mais. E essas pessoas com quem você está se abrindo, de repente, não tem capacidade para te ajudar em nada, a não ser te prejudicar, expondo a sua família para outras pessoas. Então você aprenda a não envergonhar o teu marido. Boca calada, vai para o joelho, vai para a boca no pó, talvez haja esperança. Procura o seu pastor, a sua pastora, as pessoas certas para te aconselhar e te direcionar. Porque quando você procura o teu pastor, a tua pastora, o assunto vai morrer ali. É entre eles e Deus. Ele não vai sair falando para A, para B, para C, que o seu problema. Mas você comenta para várias irmãs. E o assunto espalha. Daqui a pouco todo mundo está sabendo do teu problema. E o pior, que às vezes você denigre o seu marido, ou vice-versa, né? E continua com ele. Tem cabimento esse? Teu marido não presta. Ele é isso, ele é aquilo, mas você continua com ele. Não há incoerência. A mesma coisa que o camarada às vezes namora uma moça, ou vice-versa, ou caso, de repente por algum motivo, houve lá uma situação que se separaram, e um fica denigrindo o outro. Para que isso? Isso é feio, isso é falta de caráter. Homem não faz isso, né, de ficar falando da esposa dele ou da namorada dele para todo mundo. E nem a mulher deve fazer. Deve haver respeito. Porque quando não deu certo, todos os dois têm parte no negócio, não é só um não. Então nós precisamos, irmãos, aprender a relacionar. Veja bem, para restaurar a nossa família, não podemos estar na desventura alheia, ouvir. Não podemos confiar nos planos dos homens, porque são incertos, precisamos confiar em Deus. Leia Provérbios 16, capítulo 1. Quero que você leia comigo Provérbios 16, versículo 1. Olha o que diz aqui a palavra. Os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Amém? Então, não entra nessa, irmão, de querer opiniões alheias no seu relacionamento, porque não vai dar certo. Já deu certo até hoje? Talvez você continue com os mesmos problemas, mesmo porque também aquelas pessoas que procuram-nos orientação, você dá uma rota, né, dada por Deus, e passa ano, ela não seguiu nada do que foi direcionado para ela. Daqui a pouco, já aconteceu isso. A pessoa voltar para o gabinete e falar, vem cá, você seguiu a rota que eu te dei? Ah, não. Eu falei, então como é que você vem pedir conselho para quê? Não é? Não é verdade? E continua com a mesma coisa, com o mesmo problema. Então, veja bem, vamos caminhar. Se numa estrada, tá, você olhar para o lado errado, você corre o risco de errar a direção. Não é isso? Você está dirigindo. Tu entrou na estrada errada, que não é a correta, você perdeu a direção. Na sua vida matrimonial, a mesma coisa. Se você entrar para a estrada errada, vai dar ruim. Então, por isso, mantenha o foco. Não aceite tristeza cegando a sua visão. Agar ficou cega de tanta tristeza. Muitas vezes, nós e nossos familiares cometemos erros e estragos ainda maiores quando tentamos consertar. Então, quando tudo estiver errado, pare tudo e não continue no erro. Amém? Pare tudo, bota o pé no freio. Bota o pé no freio, fala, eu preciso mudar. Olha para você ver o que você precisa mudar. Porque às vezes o cônjuge exige muito do outro, mas ele mesmo não faz nada. Hein? Às vezes os próprios filhos também não conseguem enxergar, não conseguem ver. Então nós precisamos olhar para os nossos erros. Existe um provérbio popular, me permita eu falar aqui, ele não tem nada demais. Diz que o macaco, ele senta em cima do rabo dele e fica rindo do rabo do outro que está balançando.
mas ele não consegue ver o telho que está aí sentado em cima. Então, existem pessoas que elas veem o defeito do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe, mas não vê os dela. Ela quer que os outros mudem, mas elas mesmas não querem mudar. Não é verdade? Então, isso não dá certo. Então, eu preciso orar a Deus, Senhor, em que eu preciso mudar? Em que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar para com a minha esposa? O que eu preciso melhorar como pai? O que você precisa melhorar como filho, como filha? Isso precisa ser avaliado. Amém? Precisa ser avaliado. E o problema, eu quero até trazer um pouco aqui para a questão do filho. É uma coisa que acontece muito, mas é perigosíssimo. Os filhos, quando chegam às vezes à idade de adolescência, eles querem aceitar a opinião de todo mundo lá de fora, que não tem nada a ver com a vida dele, mas não quer aceitar a opinião do pai e da mãe, que ama eles de coração, se possível dá até a vida por eles, não é verdade? Eles preferem ouvir a voz de um estranho do que ouvir a voz do pai e da mãe. Aí, como diz aí fora, dá com os burros na água, vai seguir a cabeça alheia, dá tudo errado. Então, meu irmão, o seu melhor, meu filho, filhos e filhas, o melhor amigos que vocês têm é Jesus Cristo, depois são teus pais, que gerou você lá no ventre, que cuidou de você desde pequenininho, né? Você pode ter 13, 14, 15, 16 anos, quem esteve lado a lado de você a vida toda. Aí depois, simplesmente, você não quer ouvir o conselho do teu pai. É lógico também, tu tem que também entender se o conselho do teu pai e da tua mãe é coerente, né? Porque tem pai e mãe também que não sabem nem para eles. Me perdoe eu falar, mas é verdade. Tem pessoas que não sabem nem para elas. Como é que vai ensinar? Não é verdade? Elas não procuram melhorar em nada. Como vai educar o filho? Como vai criar com os valores corretos? Tá? Então, veja bem. Então, o ponto é esse. Você não pode seguir a visão do homem. Siga a visão de Deus para o seu relacionamento. Segundo, busca a visão de Deus. Versículo 12 e 13, lá de Gênesis 21, né? Gênesis 21. Porém, Deus disse a Abraão: não considere isso muito desagradável aos teus olhos por causa do menino e por causa da tua serva. Atende à voz de Sara em tudo o que ela te diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Mas também farei uma nação do filho dessa serva, porque ele também é da tua descendência. Então, busca a visão de Deus. Embora para todos, inclusive para Abraão, que tinha uma visão espiritual, tudo estava errado. Deus, por sua misericórdia, queria consertar, como eu falei já no início. Deus falou em outro: olha, esse menino não tem nada a ver com o problema de vocês e outra coisa. Ele é sua descendência também. Não é? Apesar que foi com a pessoa errada, mas é teu filho. E eu vou preservá-lo, eu vou fazer uma grande nação. Então, Deus, por sua misericórdia, queria consertar. Aos olhos humanos não havia solução, mas para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, como está em Lucas 1,37. Para aquilo que para nós é impossível, para Deus é possível, porque Deus pode todas as coisas. Então, não sei como está o seu casamento, o seu relacionamento, mas para Deus pode mudar toda a história. Você precisa confiar em Deus. Você precisa pedir a Deus: Senhor, me faça amar o meu cônjuge de todo o meu coração. Tem que haver amor, tem que haver busca. Você tem que valorizar a pessoa que está do seu lado, amém? Porque ela não é perfeita, como você também não é. Tu tem que olhar pelos valores dela, você tem que ajudar, você tem que compreender, amém? Se você tem os seus filhos, de repente, que levanta contra a mãe ou contra o pai, você, como cônjuge, tem que sentar com teus filhos. Olha, você precisa valorizar a tua mãe, você precisa respeitar a tua mãe. Já viu o que a tua mãe faz por nós? Nós temos que amá-la, nós temos que respeitá-la, amém? Então nós temos que ter participação no nosso convívio familiar, para restaurar na direção do Espírito Santo de Deus os relacionamentos. Porque relacionamento você não encontra pronto.
Ele se constrói. E se constrói o quê? É com amor e com diálogo, e com compreensão, com perdão. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Amém ou não amém? Vocês estão de máscara, mas pode dizer um amém, não pode? Vocês podem dizer um glória a Deus? Aleluia, glórias a Deus. É isto. Relacionamento tem que se construir. Você precisa agora, de repente, tu está assim, gente, o que eu tenho que fazer para melhorar? Como esposa, hein? Eu como marido, o que eu preciso fazer para melhorar? Com a minha esposa, como pai, como mãe, como filho. Espírito Santo me ajuda. Amém? Precisamos. Então, veja bem. Sara estava cega por rancor e vingança. Certo? Abraão estava cego de dor e de remorso. Agar estava cega de tristeza. Olha só que situação. Uma cega por vingança e rancor, o outro estava cego por remorso, por tristeza, e a outra estava cega por tristeza, no caso Agar. Mas Deus estava vendo tudo. Eles estavam cegos, mas Deus estava vendo tudo. Deus estava olhando tudo. De repente você está cego no seu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido, mas Deus está vendo tudo. Precisamos confiar em Deus. Ele é o autor da família. Ele é quem instituiu a família. E Deus instituiu você como família para você viver na melhor maneira possível. Amém? Seu lar precisa ser um lugar de repouso, de segurança. Amém? Não é um lugar. Você não pode ter mais felicidade lá fora do que dentro da tua casa. Tu tem que ter prazer de estar junto com o teu cônjuge, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu filho. Amém? Então você tem que ter alegria de estar dentro da tua casa. Tem pessoas que têm mais prazer de estar lá fora do que dentro de casa. A Bíblia fala sobre isso, por exemplo, que é melhor morar debaixo de uma ponte do que com uma mulher rixosa, que vive reclamando da vida, tudo está errado, cobrança. Meu irmão, não entra nesse negócio de cobrar em relacionamento, que não dá certo. Ninguém gosta de ser pressionado, nem de um lado nem de outro. Vai indo, cansa. Todo dia cobrança, não é verdade? Cobra tudo. Ninguém aguenta. Relacionamento não pode haver cobrança, ninguém faz nada por imposição, faz porque ama, porque respeita, deixa as coisas acontecerem. Você conversar e dialogar é uma coisa, agora cobrar todo dia é outra história. Então a Bíblia fala, para muitos, a vontade dele é de estar lá no trabalho dele, dormir por lá mesmo, do que ir para casa. Eu conheci uma pessoa, que ele falou para mim assim, uma pessoa muito boa, uma pessoa excelente. Ele já partiu. Ele um dia chegou para mim assim, Jonadir, eu saio de casa às 7 horas da manhã, todos os dias, e chego em casa à meia-noite, porque eu não tenho prazer de estar dentro da minha casa. Sabe o que é isso? Que tristeza. E ele era um pastor. Eu não tenho prazer de estar dentro de casa, porque é só cobrança, não tem compreensão, não tem amor, não tem uma palavra de carinho, não tem um carinho, não tem nada, é só, sabe? Então, o que ele achava melhor estar lá fora, convivendo com os outros lá fora, do que dentro de casa. Só ia em casa para dormir. Então, isso tudo tem que ser revisto. Estou falando isso aqui, não estou dizendo o nome por questão de ética, nem posso de maneira nenhuma, não estou aqui também falando mal, estou falando de um fato, para você entender que às vezes as suas reclamações, as suas cobranças afastam o teu marido, os filhos, afasta a família. Tem mais prazer de estar longe do que estar ali, porque é só cobrança, não tem um momento de alegria, não tem um momento de satisfação, de compartilhamento, de coisas boas. É só cobrança. Então, minha irmã, se você cobra muito do teu marido, para com isso. Amém? Ame ele. E se você, marido, cobra muito da tua esposa, para com isso. E perdoe eu falar aqui, eu não quero arrumar uma questão não, mas lava a louça para tua esposa. Eu lavo a louça todo dia. E almoço e janta. E às vezes ela fala, não amor, deixa aí que eu vou falar, não, pode deixar.
Às vezes dá dor na coluna, né? Aí eu encosto até na pia assim, estou lá lavando a louça, entendeu? Não é só lavar a louça, eu recolho roupa do varal, hein? Passo roupa. Procuro aliviar a minha esposa, né? Ontem, por exemplo, ela não estava se sentindo bem. Aí eu falei, não, amor. Aí saímos, né? Não sei onde nós fomos. Alguns problemas. Aí eu falei, não, vamos encomendar o almoço. Se você pode fazer, então tu tem que ajudar a sua esposa. Amém? A esposa tem que ajudar o teu marido também. Não tocando a economia da casa, não deixar a luz acesa à toa, né? Para todo lado luz acesa, parece até um parque, né? De diversão. Não é isso? Aí o esposo se sente bem, fala, poxa, está valorizando o meu dinheiro, né? Aí a mulher vai no quarto, deixa a luz acesa do quarto, vai no banheiro, no closet, deixa a luz do closet acesa, vai não sei aonde, deixa a luz, daqui a pouco está parecendo uma árvore de Natal, tá tudo, tu chega em casa, está tudo aceso, as luzes de fora toda acesa. Fala, rapaz, ninguém é sócio da Light, né? Então a esposa, olha só, ela tem que trabalhar com economia para ajudar o seu esposo. Porque se você colocar na ponta do lápis, no final de um ano, no final de 10 anos, dá uma grana, meu irmão. E não é só de luz não, a comida também que joga fora. Não tem que jogar comida fora, faça o suficiente para você comer, não é? Nada de jogar coisa fora. Se sobrar, bota lá para requentar. Não tem problema. Não é verdade? Procura ajudar o teu marido. Então, o lar, e você tem que fazer planejamento. Né? Um quer uma coisa, outro quer. Vamos sentar, o que é o melhor? Podemos fazer? Vamos fazer. Então, querido, veja bem, em momentos de dificuldades, como nós estamos vivendo hoje aí, não devemos precipitar em decisões, porque as nossas mentes se bloqueiam e não conseguem raciocinar corretamente. Então não podemos tomar decisões precipitadas. A solução de Agar foi de clamar a Deus. Ela levantou a voz e chorou, e Deus ouviu. Está lá o versículo 16. Com isso, aprendemos que precisamos chorar, não diante dos homens, mas sim diante de Deus. Precisamos aprender a chorar diante de Deus, não diante dos homens. E isso eu estou falando no âmbito familiar, conjugal. Mas em tudo, para nós, temos que aprender a chorar diante de Deus. Em tudo que você for fazer, tem que colocar diante de Deus. Porque tudo que o Senhor conquistou no mundo físico, primeiramente Ele conquistou no mundo espiritual. Ou seja, nasceu no coração dele, para depois Ele realizar aqui no mundo físico. Então tudo que nós precisamos conquistar no mundo físico, precisamos primeiro conquistar no mundo espiritual, através da oração. E depois vai acontecer. Então nós precisamos aprender a dependermos totalmente de Deus em tudo que nós vamos fazer, porque é Ele quem vem nos dar a vitória está nele, amém? Não está em nossa força, em nosso poder, e a Bíblia fala, não é por poder nem por força, mas é pelo Espírito Santo de Deus, é orando, buscando, jejuando, que Deus vai nos conceder a vitória em todas as áreas da nossa vida. Precisamos entender isso, amém? Precisamos entender e viver dessa maneira. Então, vai bem, aprenda isso, precisamos chorar. Se você não tiver uma saída, comece a buscar a visão de Deus, orando, e Ele se revelará a você. Comece a buscar a visão de Deus, não a visão do homem. Deus surpreendeu Agar, enviando um anjo para lhe falar palavras de consolo e fortaleza, prometendo para seu filho. Versículo 17 e 18, olha o que diz aqui. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe, que tens, Agar? Mas a Bíblia fala que Agar também estava chorando diante de Deus, amém? Ela levantou os olhos e chorou. Deus também ouviu o choro do menino, e chegou para ela e falou assim, porque ela estava chorando, o que você tem, Agar? O que tens? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te, pega o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Naquele momento de desespero, Agar chorou diante de Deus. O menino estava chorando de sede, de fome,
Mas Agar estava chorando pela vida do seu filho, pela vida dela, amém? Chorando a Deus. Deus ouviu o choro de angústia do menino de fome e de sede. E o anjo vem para Agar e fala para ela: olha, por que tu está assim? Eu estou contigo. Eu farei do teu filho uma grande nação. E Deus está falando com você nesse momento de luta, de angústia. Por que você está abatido? Eu estou contigo. Confia em mim. Confia em mim, porque eu estou contigo. Confia em mim. Porque Deus falou: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é Deus Emanuel. É Deus conosco e que nunca nos abandona. Precisamos confiar em toda circunstância. Então, veja bem, e Deus surpreendeu Agar falando isso, né? E nos momentos mais difíceis de nossas vidas, a presença de Deus se torna ainda mais sensível a nosso favor. Agora, abra os olhos e veja aquilo que é impossível. O versículo 19 diz assim: e Deus abriu-lhe os olhos. Veja bem, Deus abriu os olhos de Agar. Agar estava com seus olhos fechados de tanta tristeza, de tanto chorar, ela não conseguia enxergar. Às vezes no momento de emoção da gente, você não consegue ver as coisas. Você está de olho aberto, mas não consegue enxergar. A tua mente não consegue raciocinar. Você fica desesperado, você não sabe por onde ir. Então você precisa depender de Deus, amém? E diz assim o versículo: e Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço. Esse poço já estava ali. Quando ela chegou, aquele poço já estava ali. Ele não veio, não foi nascido na roça, não, a Bíblia falava. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o poço que já estava diante dela, mas a sua emoção, a sua tristeza, a sua dor, ela não conseguia enxergar o poço. Às vezes, em muitos momentos da nossa vida, da sua vida, você fica tão desesperado que você não consegue enxergar o óbvio na sua frente. Você não consegue ver a solução na sua frente, porque você está arrancando os cabelos. No momento é de calma, é de dependência de Deus. Senhor, mostra-me, Senhor, a tua vontade, e o Senhor vai te mostrar. Então a Bíblia fala que Deus abriu os olhos dela, amém? Se Deus, veja bem, se Deus tivesse feito brotar ali um poço de água, a Bíblia estaria revelando, concorda? O poço já estava ali, tá? Mas Agar não conseguia enxergar. Ela se levantou, bebeu água, refrigerou-se seu corpo e alma, pegou água, pegou seu filho, esmorecido pela secura do deserto, e lhe deu água. Então, quando Agar olhou ao redor e viu direito, com mais clareza, aquele local não era bem um deserto. Havia água, e ter água no deserto representa ser rico. Amém? Então, veja bem, no momento de dor, no momento de desespero, com a sua emoção vem à flor da pele, tá? Veja bem, você não consegue enxergar, amém? Mas quando Deus abre os teus olhos, às vezes um negocinho que é desse tamanhozinho assim, tu estava botando no tamanho do mundo, Deus vai mostrar para você: mas o negócio não é tão sério assim não, o negócio não é bicho de 7 cabeças, como diz aí, não, é uma coisa que dá para a gente resolver, amém? Amém? Então não deixa a sua emoção, a sua tristeza cegar o seu entendimento, a sua visão. Não. Controle as suas emoções, né? Agar ficou rica. Ela construiu uma casa, cuidou do poço de água, que seria um atrativo para os viajantes que passavam por ali. Amém ou não amém? Ela ficou rica. Treinou seu filho para ser flecheiro e defender a propriedade. O versículo 20 fala assim: Deus estava com o menino, que cresceu e se tornou flecheiro morando no deserto. Então ela ficou rica, porque ali todos os viajantes que passavam pelo deserto paravam ali no poço de Agar, né? Deve ter construído, estou aqui conjecturando, uma hospedaria, servido um almocinho, já naquela época, né? Um lanchinho, e o seu filho, um flecheiro para tomar conta da propriedade dela. Uma mulher que lá atrás estava como que a sua família destruída. Deus restaurou.
É Deus, Deus de milagre, meu irmão. Creia nisso. Deus restaurou a família de Agar. Deus cuidou dela. Presta bem. Eu li no início desse culto: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham o que nelas para edificá-la. Se o Senhor não estiver na sua família, em vão você vai se esforçar. Irmãos, existem muitas pessoas sofrendo aí. As pessoas desesperadas, pessoas que aparentemente você olha, parece que estão felizes, mas no fundo, elas estão acabadas, famílias destruídas. Não tem relacionamento, não tem alegria. Eu creio que por isso que muitos, em alguns casos, não são todos, enveredam pelas drogas, pelas bebidas, pelas coisas, as noitadas da vida, achando que isso aí vai resolver o problema da sua tristeza. Não é isso? Mas não vai resolver. O que vai resolver é Deus na vida da pessoa e uma família que seja direcionada por Deus. Então veja que esse menino se tornou um flecheiro. De agora em diante, ela era conhecida como a Senhora Agar. Não é mais uma escrava, não é mais Agar, é a Senhora. Amém? É a Senhora Agar. Coisa linda que Deus faz. Uma mulher respeitada, e as pessoas diriam: aquele poço ali é da Senhora Agar. E olha, o filho dela é flecheiro, e todos a respeitavam. Agar mandou vir uma moça da sua terra, do Egito, para se casar com seu filho. Versículo 21 diz assim: ela habitou no deserto de Parã, e sua mãe providenciou-lhe uma mulher da terra do Egito. Ela falou: vai lá, busca. Veja bem, Agar mandou vir uma moça. Olha só, ela mandou vir uma moça do Egito, porque agora era a Senhora Agar. Ela tinha respeito, ela era bem relacionada. Amém? 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 Deus restaurou ela, colocou ela com dignidade diante da sociedade. É isso que Deus faz com a gente, nos coloca dignos diante dos homens. Então Agar mandou vir uma moça da terra do Egito para se casar com seu filho Ismael, e ele constituiu família. Não foi destruída a família de Agar. Agar conseguiu reconstruir o seu lar. A promessa de Deus se cumpriu. Deus quer reconstruir o teu lar, o teu casamento. Você que está nos ouvindo. E para restaurar relacionamento, precisamos ser corajosos, ser sinceros. Sentar com o outro e falar: não dá mais para nós empurrarmos com a barriga. Vamos ver, vamos acertar o nosso relacionamento. Amém? Porque até quando vai? Por que vocês não têm um bom relacionamento? O que está havendo? O que precisa ser mudado? O que você precisa mudar? Então não é você olhar o que o meu esposo precisa mudar, o que você precisa mudar. Você como esposo e você como esposa, como pai, como mãe, como filho e filha. O que você precisa mudar para que dentro da tua casa seja um ambiente harmonioso, cheio da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque dentro de um lar onde há constantemente conflitos e brigas, não há a presença do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Deus não habita em meio de confusão. Concorda comigo? Deus não habita no meio de confusão. Deus é Deus de paz. Então precisa reajustar. Amém? Vamos mudar. Vamos fazer do nosso lar um ambiente melhor que tem. Amém? Então não deixe a sua família desmoronar. Versículo 18: levanta-te, pega o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Então não deixe a sua família desmoronar. Agar se ergueu e levantou o seu filho.
Quem você precisa levantar em sua família? Quem você precisa levantar? O teu filho? Teu cônjuge? Teu pai? Tua mãe? Então Agar, veja bem. Agar, ela se ergueu e levantou o seu filho. Quem você precisa levantar em sua família? O esposo precisa se erguer e levantar a sua esposa, e um ao outro, bem como aos seus filhos. A família precisa estar em pé na presença de Deus. A família precisa estar em pé na presença de Deus. Um ajudando o outro. E dentro de um lar, é um se esforçando para fazer o outro feliz. Cada um dando 100% de si para que o outro seja feliz. Dentro de um relacionamento conjugal, dentro de uma família, seja com os cônjuges, com filhos, não pode ver egoísmo. Porque tem pessoas que existe um provérbio que fala, tem pessoas que assim, vem a nós ao vosso reino nada. Ela só quer para ela, egoísta, só quer receber, mas ela não oferece nada. Então, dentro de um relacionamento não pode haver egoísmo, tem que ser altruísmo. Um pensando no outro, um se doando para fazer o outro feliz. É isso que Deus quer. É o filho levantando o pai levantando o filho, o cônjuge levantando a esposa, o marido, a esposa, o marido. Muitos casamentos se desmoronam porque o homem ou a mulher não vigiam. Não vigiam. Então vejam bem, são cegados por qualquer situação inesperada. Qualquer probleminha inesperada cega, fica igual Agar, não consegue enxergar mais nada. Então veja bem, os pais precisam estar de olhos abertos para edificar seus filhos na presença de Deus. Você precisa estar de olho aberto para edificar os seus filhos na presença de Deus. Precisa chamar o teu filho como marido, como pai, como homem, e conversar com o teu filho em amor, explicar para ele. Amém? A esposa também, a mãe, precisa fazer assim. Então nós precisamos ter o cuidado para edificar nossos filhos na presença de Deus. Saber com quem nossos filhos estão conversando no celular. Saber quais são os relacionamentos dele. Amém? Tudo você tem que estar atento, orientá-lo, direcioná-lo. Então nós precisamos ter esses cuidados. Não conduza os seus sonhos familiares pelo que as pessoas dizem, e sim pelo que Deus diz. Mais uma vez, não conduza os seus sonhos familiares pelo que as pessoas dizem, mas pelo que o Senhor diz. Então para de pedir conselhos a pessoas alheias, que não têm condições nem de aconselhar a si mesmas, estão querendo dar pitaco no seu relacionamento. E tem uma outra coisa, quando porque o que ocorre? Deixa eu falar. Eu quando eu vou ouvir um casal, quando a esposa vem falar, eu quero ouvir os dois. Quero ouvir os dois lados, as duas versões. Porque aí você vai analisando, ver onde um está errando e onde o outro também está errando. Agora, quando um isoladamente vem falar, sabe por quê? Vai falar o que convém para ele ou para ela. Se você está tendo um problema de relacionamento com o teu marido, tu não vai chegar para alguém e falar, olha, o meu marido é isso, eu sou assim, eu agi assim, ele agiu comigo porque eu agi assim com ele. Tu não vai falar assim, não, meu marido fez isso comigo, meu marido fez aquilo comigo. Você vai só falar aquilo que te convém. Porque você não quer se expor, falar a verdade, onde você tem a contribuição. Por isso, quando eu vou aconselhar um casal, eu vou, vem cá, meu, qual é a sua contribuição? Uma vez que eu cheguei numa igreja, tinha duas irmãs lá que não se falavam há 3 anos. E líderes. E aquilo me incomodava. Eu falei, rapaz, eu tenho que pedir sabedoria. Eu comecei a pedir sabedoria para Deus. Então, orei a Deus, jejuei e chamei uma das irmãs. Um gabinete, comecei a falar com ela. Não, mas que foi num retiro de carnaval que tiveram um desentendimento na época. Não, mas porque fulana fez isso, fez aquilo outro, fez não sei o que lá, blá, blá, blá. E eu ouvi, e aí eu perguntei para ela, qual foi a sua participação? Você falou só que a outra, mas você mesmo não falou de você. Em que você participou? Mesmo que você não tenha participado em nada.
Mas se você tivesse tido uma palavra diferente, não teria acontecido o que aconteceu. Ela começou a chorar. Chorou. Aí ali nós oramos, orientei a ela. E eu falei, agora eu vou esperar passar uns 15 dias para eu conversar com a outra. Mas não foi preciso. Ela foi lá, procurou a outra irmã, pediu perdão, se reconciliaram. 3 anos sem se falar. E ela, quando começou a falar, só falando, não, porque ela fez isso, ela fez aquilo outro, ela fez aquilo lá, ela fez não sei o quê. Eu só estou ouvindo, falei, mas você não fez nada. Você foi santa nisso tudo. Não é verdade? Então, falando, as pessoas, às vezes, ela conta aquilo que é conveniente para ela. Por isso que você tem que ouvir os dois lados. Então, meu irmão, eu te digo uma coisa. Quando alguém chegar para você para falar do seu cônjuge, ou falar de quem quer que seja, fala, meu irmão, procure a liderança da igreja e conversa com eles. Porque a gente vai ouvir os dois lados. E às vezes tem muitas pessoas que, sem sabedoria, ouvem só um lado e toma partido daquele lado e fica até com raiva do outro, sendo que o outro às vezes está sendo injustiçado. Não é verdade? E a pessoa começa a ver o outro como se ele fosse um monstro, porque a pessoa só contou o lado dela, o lado do outro, não dela. Então por isso que precisa saber com quem fala e sempre ouvir os dois lados. Então veja bem, os pais precisam estar de olhos abertos sobre os seus filhos. Não conduza os seus sonhos familiares pelo que as pessoas dizem e pelo que o Senhor diz. Você tem visto o futuro da sua família pela visão do homem ou pela visão de Deus? Qual o futuro da sua família? Pela visão do homem ou pela visão de Deus? Deixe Deus abrir os seus olhos para levantar a sua família. Quando Agar, Deus abriu os olhos dela, ela teve esperança. Ali ela entendeu, não, eu não vou morrer. Porque Deus está comigo. E Deus está contigo. Talvez você esteja tão cego no seu relacionamento, que você não consegue ver Deus no seu relacionamento. Precisa orar, pedir direção de Deus. Sentar com o seu cônjuge, sentar com a sua família. Vamos conversar. E ser real. Pedir perdão. Chegar para o teu marido. A pior coisa que tem é você relacionar com alguém que a pessoa errou, mas ela não tem humildade para chegar e pedir perdão. Eu fui aconselhar um casal uma vez, que ele falou para mim assim, pastor, não é ninguém daqui não, tá? Pastor, sou casado há 15 anos. Minha mulher nunca me pediu perdão por nada. É difícil, né? Então nós temos que ter humildade quando erramos, chegar para o marido, as esposas falam, me perdoe, eu errei. O marido também. Tem cara também que é assim. Tem cara que erra, tá na cara, evidente, o cara errou, mas o cara não pede perdão. Não aceita, tem sempre uma justificativa. Precisamos aprender a pedir perdão e perdoar. Precisamos ser longânimos com as pessoas, principalmente com a nossa família. Não podemos compactuar com erros da nossa família. Amém? Amém? Se está errado, nós temos que consertar. Seja filho, seja o cônjuge, seja quem for. Não podemos ficar passando a mão na cabeça de ninguém, não. Então nós precisamos pedir direção de Deus para conduzir a nossa família. Porque a família é um projeto de Deus. Família é o bem maior que nós temos abaixo de Deus. Família é o nosso bem maior. E precisamos relacionarmos bem como cônjuges, como pais, como filhos. Esta questão depende de cada um. Amém? Reconhecer erro, saber estar no seu lugar e procurar conviver. E sempre lembrando que você, como eu, nenhum de nós tem a perfeição. Nós erramos e gostamos quando as pessoas nos perdoam e nos ajudam.
Então precisamos aprender a perdoar e ajudar, para que Deus seja glorificado. Eu vi um testemunho de um pastor, ele relatando, e isso eu procuro também fazer. Ele falou assim: todas as vezes que eu e a minha esposa, nós temos alguma discordância, eu chamo ela e digo para ela assim: olha, vamos ver onde nós erramos. E ali, não é para humilhar, nem desmerecer o outro. É para que cada um reconheça onde errou, se conserte, para que o Senhor seja glorificado na nossa família, em nome dEle. Amém? Então, quando nós reconhecemos as falhas, você ganha pontos com seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos, não é? E aquilo ajuda a quebrar as barreiras. E você vai crescendo no seu relacionamento. Então, valorize o teu cônjuge, valorize os teus filhos, valorize a família que você tem. Valorize a família que você tem. Eu volto a dizer para você, relacionamento se constrói, não se encontra pronto. Às vezes, tem pessoas que passam até pela cabeça: ah, como que eu gostaria de ter um marido igual o marido de fulana. Ah, como eu gostaria de ter uma mulher como a esposa de cicrano. Vai conviver junto. Quando você relaciona assim, é mole. Vai ficar debaixo do mesmo teto 24 horas por dia. Não é isso? Durante 15 anos, 20, 30 anos, 35 anos. Aí você vai ver. Então, relacionamento se constrói. Relacionamento tem que ser perseverante e saber que é uma instituição feita por Deus. Né? O primeiro problema que vir, não, vamos jogar fora. Não. Tem que sentar, conversar e se acertar. Amém? Amém? Porque senão você nunca vai ser feliz. Eu quero falar aqui que ontem eu joguei a minha bolinha, né? Estou jogando minha bolinha já, graças a Deus. Aí tem um rapaz lá, tem muitas pessoas lá que, alguns são evangélicos, foram até minhas ovelhas lá de Nova Betânia, como o Mauro, o Eli, que joga lá com a gente. Outros, tem o Berga Reis, que é evangélico, o Cícero, tem o Osni, que é lá da Memorial de Caxias, tem o Romarinho, que foi lá da igreja da Fernanda, agora está em outra igreja. Então tem várias pessoas, tem o Gilson, que é da igreja Atitude. Então tem vários evangélicos que jogam, mas tem alguns também que não são. E tem um lá que não é. E ontem ele falando lá: ah, rapaz, agora eu estou na minha 5ª mulher. E eu falei: e você acha que isso aí é vantagem que tu está falando? E é um coroa. Eu falei: tu acha que isso é vantagem? Eu falei: rapaz, não é brincadeira não. Será que essas mulheres todas estão erradas, rapaz? Só você que é bom? Acho que você está com um monte de erro e tu não sabe. Mas não é verdade? Estou na 5ª. Será que elas todas não estão tudo errado, só você que é o certo? Então o problema está em você, meu querido. Eu falo com eles assim, sabe? Aí ele: poxa, pastor. Eu falei: é verdade. Procura rever os seus conceitos, meu camarada. Isso aí não é vantagem que tu está falando, não. Né? Então nós temos que ser realistas, né? Será que todo mundo está errado? É a mesma coisa, será que só o teu marido está errado? Ou a tua esposa? E você? Então procura olhar para dentro de você e pergunta: vem cá, se eu estivesse no lugar dela, eu gostaria de ser tratado como eu trato ela? E vice-versa. Aí você começa a acertar as coisas. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça, meus irmãos. E que possamos cada dia mais alicerçar nossa família na vontade de Deus, não na nossa vontade. Não na vontade do homem. Não permita que vozes estranhas interfiram nos seus relacionamentos familiares. Amém? Pede direção de Deus e busca ajuda de quem realmente possa te ajudar. E Deus será glorificado através do seu casamento, da sua família. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que bom nós estarmos juntos, irmãos. Feliz com o Senhor. Feliz em poder estarmos juntos. Amém? Glorificando, ouvindo do Senhor aquilo que Ele tem para a nossa vida. Eu quero louvar a Deus pela sua vida.
tá? Pela sua vida também que está nos assistindo, está ligadinho conosco. Que o Senhor seja sempre glorificado através da sua família, através da sua vida. E você também, meu irmão, assim que seja, que o Senhor seja o centro da nossa família. Amém? Que o nome dele seja glorificado através da nossa família. Que possamos ser edificados cada vez mais no Senhor, para a honra e a glória do nome dele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Bom, nós estamos juntos. Você não vai poder apertar a mão nem abraçar ninguém, a não ser o seu cônjuge que está do seu lado, né? Mas eu fico feliz por estarmos aqui e poder contemplar cada um de vocês. Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela direção que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Deus, pelas famílias aqui representadas, ó meu Deus, pelas famílias que estão em seus lares nos acompanhando. Que o Senhor esteja abençoando o nosso lar, os relacionamentos conjugais. Que cada família possa buscar a tua presença, Senhor, e que seja direção para a sua caminhada. Meu Deus querido, muito obrigado. Declaramos o sangue de Jesus sobre nós, sobre os nossos familiares. Pedimos, ó Pai, a tua proteção e a tua ajuda. Continue, Senhor, nos guardando, nos livrando de todo mal. Nós oramos assim no nome de Jesus e juntos podemos dizer amém. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, e te guarde até terça, se o Senhor nos permitir. Amém? Glórias a Deus.